Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 23 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos falar de Esther, capítulo 4, 5 e 6. E o tema do devocional de hoje é as ações de Deus. Ontem falamos do controle de Deus, que Deus está controlando todas as coisas, né? Então, a ascensão da rainha Esther e, obviamente, a retirada de Vasti, tudo isso, ainda que marcado ali pelas ações de todos os indivíduos, todos os envolvidos no cenário, mas Deus estava ali controlando todas essas coisas. Bom, esses capítulos que a gente vai estudar nesta manhã mostram um momento decisivo na vida de Esther. Momento esse que vai impactar de maneira objetiva o povo de Deus. Então, esses capítulos vão mostrar que a vida de Esther, que já havia sofrido uma grande mudança, vai sofrer uma nova mudança agora, e tudo isso vai realmente impactar de forma objetiva em todo o povo de Deus. E aí nós temos também, nesse caso, 3 fatos marcantes nesse ponto do relato. O primeiro fato marcante nesse ponto do relato é exatamente a confiança de Mardoqueu. Eu quero ler aqui os versículos 13 e 14 do capítulo 4. Então, Esther 4, 13 e 14 diz assim: mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Interessante que Mardoqueu, ele solicita a ajuda de Esther. Mardoqueu, sabemos aí, ele é o tio de Esther, e ele estava ali sempre próximo de Esther, mesmo depois da sua ascensão. Próximo que eu digo com uma proximidade segura, porque é fato que as mulheres do rei, especialmente a sua rainha, elas tinham uma segurança muito grande, mas Mardoqueu ficava ali no palácio real, ficava ali no pátio, sempre por perto. E nesse caso, quando Mardoqueu soube do decreto de Amã, vimos ontem, né? Amã, ele redigiu um decreto solicitando, não sei se solicitando, né? Mas exigindo, acho que a palavra melhor é essa, exigindo a morte de todos os judeus e o saque dos seus bens. Essa era a sentença de Amã. Mardoqueu, sabendo disso, vai até Esther e solicita a ajuda de Esther. Mas o que nos chama a atenção é a confiança que ele tem em Deus. Ele diz: Esther, olha, você tem uma grande oportunidade aí de usar a posição que Deus te colocou. Mas saiba você que se você não fizer nada, minha filha, Deus continua agindo. E aí, a primeira lição que a gente tem aqui é que a nossa confiança deve estar sempre, 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 sempre no Senhor. Devemos, sim, se for preciso, solicitar a ajuda de pessoas. Às vezes, pessoas podem nos ajudar em oração, pessoas podem nos ajudar até mesmo com bens materiais, com dinheiro, com outra coisa qualquer. Você pode precisar disso alguma vez na sua vida. A nossa oração é para que isso não aconteça, mas isso pode acontecer. Mas o ponto é que, mesmo com a ajuda de pessoas, a nossa confiança deve estar sempre, sempre firmada no Senhor. E é assim que Mardoqueu agiu nesse caso. Ele foi lá, solicitou a ajuda de Esther, mas confiou no Senhor. É importante entendermos isso, que a nossa confiança nunca deve estar fora do Senhor. Então não devemos achar que quem paga o nosso salário é o homem ou outras coisas mais. Sempre confiando que é o Senhor quem faz, sempre colocando exatamente a nossa confiança nele. O segundo fato marcante desses capítulos é a intercessão de Esther.
depois desse pedido aí de Mardoqueu, Esther, então, agora intercede junto ao rei. Eu quero ver aqui com vocês o versículo 1 e 2 do capítulo 5, que diz assim, Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther, ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Bom, sobre Esther, é importante a gente lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, Esther, ela tenta escapar de ter que ajudar. A primeira reação dela ali, quando Mardoqueu vai e diz, olha, o negócio não tá fácil pra gente, tem um decreto aí que vai exterminar todos os judeus. Esther fala assim, olha tio, veja bem, né? O rei, para entrar na presença do rei é perigoso, ele pode me matar, e tem 30 dias que ele não me chama. Então, ô tio, olha, não sei se vai dar para ajudar não. Ela tentou escapar, mas não teve jeito, né? Ela, diante da fala final de Mardoqueu, ela teve que agir. Mas ainda assim, ela adiou a sua ação o máximo que ela conseguiu, né? E ela pediu o povo para jejuar, mas também deu uma adiada ali, fez um banquete, fez outro. Ela tentou adiar ao máximo a sua própria ação. Mas não só isso, ela também buscou a Deus. Isso é parte aí da ação de Esther. Sabemos que ela convoca todos os judeus da cidade de Suzã para jejuar com ela. E sabemos que o jejum ele está ligado à oração. E Esther faz isso de maneira muito efetiva. E além disso, ela arriscou a própria vida. Porque ao entrar de fato na presença do rei, ela poderia ser morta. Se o rei não estivesse num dia bom, ela poderia ser morta. Então, Esther fez essas coisas. Primeiro, tentou fugir, adiou a ação, mas depois orou, buscou o Senhor, jejuou e arriscou a sua vida. Isso foi de fato muito bonito. E aí, o que nós aprendemos com isso? Nós somos chamados na Bíblia a usar todos os meios bíblicos possíveis. Então, o que o crente é chamado para fazer, mesmo sabendo que Deus está agindo? Vimos aí no ponto anterior que a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é que está fazendo. Mas ainda assim, nós somos chamados a fazer coisas. Que coisas somos chamados a fazer? O que o crente deve fazer? O crente é chamado a orar. Ele é desafiado a orar em todo o tempo. O Novo Testamento está repleto de chamadas de Jesus, dos apóstolos, para que os crentes orem. Então, a oração, de fato, é algo que os crentes devem fazer. Mas não só isso. O jejum é algo que os crentes devem fazer. Os crentes precisam estar sempre usando as disciplinas espirituais. Eu não tenho muito tempo aqui para falar sobre o jejum, mas é importante nos lembrarmos que o jejum, ele não muda o que Deus vai fazer. O jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. Ela disciplina o nosso coração, ele disciplina a nossa carne. Mas não só isso, o crente é chamado para orar, para jejuar, mas o crente também é chamado para obedecer a palavra. Então, a obediência aos princípios de Deus são importantíssimos na nossa vida. Não devemos desobedecer a palavra de Deus em hipótese alguma. E esse é o nosso desafio. Quando formos tentados a desobedecer a palavra de Deus, devemos nos manter fiéis em obediência à palavra de Deus. Outra coisa que os crentes são chamados a fazer é manter comunhão com a sua igreja local. Isso os crentes têm que fazer. A igreja local, ela foi edificada e é edificada, é construída por Jesus, exatamente entre outros aspectos, para que os crentes recebam ajuda nesses momentos. Então, essas são coisas, e tem outras coisas que os crentes devem fazer, mas essas são coisas que podem parecer de fato pequenas, mas são coisas importantes que devemos fazer, especialmente no momento de crise, no momento de provação. Agora, guarde isso que eu vou dizer. Fazemos todas essas coisas, mas Deus não pode ser um meio para conseguir coisas.
Deus não pode ser um meio para conseguir coisas. Eu não devo orar tendo Deus como meio para chegar no objetivo. Eu não posso jejuar tendo Deus como meio para se chegar aos meus objetivos. Eu não posso obedecer a Deus como meio de alcançar bênçãos. Não. Todas as coisas devem refletir a glória de Deus. A oração, ela deve ser feita para que coisas aconteçam, para que Deus seja glorificado. As coisas são o meio pelo qual Deus é glorificado. Então, o fim deve ser a glória de Deus sempre, sempre, sempre. E essa deve ser uma lição e isso deve ficar sempre em vista, em perspectiva, quando estamos falando aí especialmente de momentos de crise. Então, em primeiro lugar, a confiança de Mardoqueu, devemos confiar que é o Senhor quem faz todas as coisas. Segundo, a intercessão de Esther, nós devemos usar todos os meios bíblicos, mas em último lugar, a ação soberana de Deus presente. Olha aí o versículo 1 do capítulo 6, diz assim, Esther 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas de seu reinado e que lessem para ele. Versículo 2. Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Olha só, Esther fez tudo o que ela podia, Mardoqueu intercedeu, o povo jejuou, mas teve algo que era aparentemente insignificante. A insônia do rei. O rei perdeu o sono. E porque o rei perdeu o sono, ele foi meditar nas crônicas do reinado, nas crônicas do império, e descobriu que Mardoqueu havia descoberto uma conspiração para matar o rei e que Mardoqueu não recebeu honraria. E aí o que aconteceu? Mardoqueu então recebe a honraria de quem? De Amã, exatamente aquele que estava conspirando contra o povo de Deus. Coisas aparentemente insignificantes aconteceram pela providência de Deus. E aí o que nós aprendemos? Deus está sempre agindo. Por isso, o tema do devocional, as ações de Deus. Deus está sempre agindo, sempre, mesmo na provação. Deus está sempre agindo, mesmo na provação pelo seu povo. Isso é muito lindo e isso está tão presente, tão enraizado aqui no relato de Esther, Mardoqueu e do povo de Deus vivendo aqui em Suzã, no império, né? Que não há como escapar desta realidade, da ação poderosa, soberana, determinada de Deus, ação amorosa, justa, santa, bondosa, compassiva, misericordiosa de Deus pelo seu povo. E isso é literalmente muito rico para mim e para você, porque podemos confiar nessa ação de Deus mesmo em coisas insignificantes. Na insônia de um rei, Deus está agindo para o bem do seu povo. Bom, moral da história aí, já para a gente ir finalizando. Qual é a moral da história? A tensão existente e comprovada entre determinação de Deus e a ação humana é explicada nesse texto. Nesse texto percebemos exatamente como funciona essas duas coisas que parecem distintas na Bíblia e que às vezes nos confundem. Deus determina todas as coisas, mas o homem é chamado para responder com ações específicas dele também. Como casar essa tensão aí? Como ligar essas duas verdades? Esse é o grande desafio, né? O ponto é, duas verdades que não podem de maneira nenhuma sair da nossa perspectiva, não pode sair nunca da nossa visão. Deus determina todas as coisas. Isso é ponto final e definitivo nas Escrituras. Deus determina todas as coisas, mas os homens devem fazer tudo o que tiverem de fazer. O que os homens têm que fazer? Isso. Então eles têm que fazer. Essas duas verdades estão presentes e esse texto mostra exatamente isso.
Deus que age, um povo que age. As duas coisas acontecendo de forma conjunta, entrelaçada, e no final a glória é de Deus. Desafio do Léo aí para esta terça-feira. O que podemos aplicar de tudo isso? Uma pergunta para mim e para você. Deus está agindo, né? Vimos aqui, podemos comprovar isso na nossa própria vida. Deus está agindo e nós sabemos que Ele está fazendo isso. E você? Você também está agindo? Você está fazendo aquilo que a Bíblia determina que você tem que fazer? Você está se arrependendo dos seus pecados? Você está orando quando há necessidade de orar? Você está obedecendo a palavra de Deus? Então, Deus está agindo, isso nós sabemos. Mas e você? Você está fazendo coisas que vão glorificar a Deus ou está fazendo coisas para Deus, para você mesmo ser glorificado? O que você precisa fazer nessa manhã, nessa terça-feira? Talvez é uma coisa bem simples, talvez é só uma oração. Ou talvez você precisa fazer um rompimento com a sua vida antiga, com a sua vida de pecados, com a sua vida de leniência em relação à palavra de Deus e assumir um compromisso definitivo com Cristo e com o seu povo. Não sei o que você tem que fazer, eu sei aquilo que eu tenho que fazer. Que não é fácil, né? Todos nós temos os nossos próprios desafios, mas a aplicação final é essa. Nossa parte a gente vai ter que fazer, porque Deus, a parte dele está acontecendo. E qual é a nossa parte? Para não ir muito longe, oração, arrependimento, confiança em Deus e principalmente obediência à sua palavra. Sem obediência à palavra, não vai adiantar muita coisa. Tá certo, meu povo? Vamos orar, né? Porque eu já tô falando pra danar, já tem quase 20 minutos que eu tô aqui falando e acho que já vamos orar. Vamos fazer isso. Se você puder, pare aí o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, é tão rico nos depararmos com a Tua palavra e vermos o Senhor agindo em favor do seu povo. Também testemunhamos como somos chamados, através do testemunho de irmãos, a também agir. Pai, áreas da nossa vida precisam de ação, ações que são muito mais efetivas, como arrependimento, confiança, obediência. E nós sabemos que, por vezes, desviamos dessas coisas. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito, a fazermos aquilo que precisamos fazer. Mas sempre, Pai, não para alcançar coisas, mas para que o Teu nome seja glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.